Então, o que eu consegui fazer para a turma da manhã foi passar a aula junto com elas. Eu fiz a gravação e depois eu consegui enviar por e-mail as fotos, os slides, junto com o áudio da minha explicação, que eu acho que é o que eu vou fazer com vocês, porque para dizer que eu vou encaminhar o vídeo vai ficar fica muito pesado. Então, eu não consegui ainda uma maneira de enviar o vídeo para vocês, mas acho que só de vocês terem os slides, as fotos e a explicação, né, o áudio, já vai ajudar bastante. Estou vendo que essa sala está bem cheia, tem bastante gente assistindo aí a aula. Não sei dizer quem não está, mas aí quem não está consegue acompanhar depois a aula perdida por e-mail, tá bom? Então eu vou dar início aqui, eu vou pedir paciência para vocês, porque eu ainda estou aprendendo, tá? Fazer as coisas. Bom, espero que tenha aparecido aí para vocês uma tela de eletroterapia, tá? Deixa eu só redirecionar aqui essa janela para mim, para conseguir enxergar o texto. Então, iniciando, na verdade, para vocês vai acabar sendo uma revisão do que a gente já viu em eletroterapia corporal. Essa primeira parte, essa introdução à eletroterapia, ela é comum ao facial e corporal, né? Ela é uma introdução à eletroterapia. Então, eu fiz aí uma aulinha bem resumida, baseada no que vocês têm na apostila e nas informações adicionais que eu passaria para vocês em sala de aula, aquelas coisas que eu escrevo na lousa ou que vocês tiram foto para anotar no caderno. Então, é aí que aí que estão essas informações, tá? É isso que vai por e-mail para vocês depois. Então, a eletroterapia é o uso da corrente elétrica para benefícios estéticos. Então, assim, para nós, profissionais da área de estética, é um recurso extremamente necessário e é um diferencial muito grande no nosso trabalho, né? Que traz muitos benefícios e resultados para o nosso trabalho. Então, exige conhecimentos básicos sobre corrente elétrica, fenômenos eletromagnéticos, variáveis físicas, tudo que pode envolver o uso da eletroterapia. Então, a primeira parte aí de eletroterapia que a gente vai relembrar é o que é o movimento ondulatório. A corrente elétrica, ela é uma onda. Então, o que é essa onda? Ela transfere a energia de um ponto para outro. Então, quando a gente fala em corrente elétrica na estética, a gente está transferindo a corrente elétrica do equipamento para o corpo humano. E a gente espera que essa corrente elétrica tenha algum benefício, tá? Ela é uma corrente elétrica controlada e a gente vai ter uma série de coisas boas para trazer para esse corpo, tá? Então, para entender melhor os movimentos ondulatórios, as ondas, a gente precisa entender o que é ciclo e depois a gente vai entrar em frequência da corrente e intensidade. Então, ciclo é o tamanho de uma onda. Vocês estão vendo aí um desenho de um gráfico que ele tem uma onda aí. Ela começa lá no 0 e termina lá no X. Então, eu vou ler aí o que está escrito para vocês em ciclo. É a cadência completa de uma onda, com ou sem pausa, de um momento que se inicia até o momento que começa o começo da segunda onda, tá? Então, é o tempo completo de uma onda. Isso significa ciclo. A gente fala o que é ciclo para a gente entender o que é a frequência. A frequência é o número de ciclos que a gente tem em um segundo. Então, quantos ciclos de uma onda eu tenho em um segundo? E isso é o que determina a minha frequência. A frequência, como vocês já sabem, é uma medida que é feita em hertz. E 1 hertz é igual a 1 ciclo por segundo. E frequência está relacionada à profundidade de penetração da corrente no corpo humano. E aí coloquei um exemplo para vocês que vocês não sei se lembram, né? Então, ó, vamos usar a eletrolipólise, uma corrente corporal que atua em diversas camadas da pele, como exemplo. Então, a gente tem lá, na corrente 1, nós temos 50 Hz de frequência. O que ele faz na corrente 1?
analgesia da epiderme. Então, ele vai fazer uma anestesia da superfície. Então, ele age na superfície, 50 Hz. 2, circulação venolinfática, 30 Hz. Então, ele já aprofundou uma camada de pele. Ele está em 30 Hz, ficou mais profundo, foi para a derme. Aprofundou mais um pouquinho, 10 Hz. Entrou na tela subcutânea para fazer lipólise. E, por fim, vai finalizar a terapia em 5 Hz no tecido muscular, aumentando a nutrição e o trofismo desse músculo. Então, vocês podem observar que ele começa em 50 Hz, que é uma frequência um pouquinho mais alta, e termina em 5 Hz no tecido muscular. Então, começa na epiderme e termina no tecido muscular. Então, voltando lá na última frase do slide anterior, a frequência está relacionada à profundidade de penetração da corrente. Então, quanto maior a minha frequência, mais superficial ela está agindo. E quanto menor a minha frequência, mais profunda ela é no tecido. E aí, no final, observe que quanto menor a frequência da corrente, mais profundo é o tecido atingido. Então, a frequência, ela também vai... os equipamentos, eles trabalham em 3 tipos de frequência. Baixa, média e alta frequência. Vocês podem ver aí o padrão de cada um, tá? Baixa frequência de 1 a 1000 Hz, média frequência de 1000 a 10.000 Hz e alta frequência, equipamentos que trabalham em mais de 10.000 Hz. Quanto maior a frequência, menor será a estimulação de estruturas periféricas. Ou seja, quanto maior a frequência, menor a sensibilidade da corrente. Quanto maior a minha frequência, menos o meu cliente sente essa corrente elétrica. Por isso que a frequência também é importante no papel de conforto na hora da aplicação da corrente elétrica. Então, quando a gente falava em a corrente russa, corrente farádica e corrente australiana, corrente Alce, a gente tinha essa diferença. A principal diferença é que elas trabalhavam em frequências diferentes. Então, uma trabalhava numa frequência maior e por isso ela era menos sensível para a pessoa e a gente conseguia pôr mais intensidade de trabalho. Então, quanto maior a frequência, menos o meu cliente sente. Quanto maior a frequência, mais superficial ela atua na pele, tá? Intensidade. Então, nós temos outro parâmetro agora para debater, que é a intensidade. Intensidade é a quantidade de elétrons que passam por um ponto no período de 1 segundo. A intensidade da corrente, ela é a força com que a corrente atua no tecido. Ou seja, se a corrente está fraca ou forte. Então, quando você liga um equipamento, você fala, diminui um pouco, está muito forte, não, em equipamentos que é possível fazer isso, né, que a gente programa de acordo com a tolerância do cliente, o cliente fala, nossa, está muito forte, tem como diminuir? Ele está falando da intensidade. Então, você já programou uma frequência que ele vai atuar em algum tipo de tecido e a intensidade, nesse caso do exemplo que eu estou dando, é de acordo com a tolerância do cliente. Ele pode mais forte ou menos forte, mais fraco, tá? Então, é a força com que a gente sente a corrente na pele. A intensidade, ela é medida em ampere. Ampere, o símbolo é esse A maiúsculo aí. E usamos os submúltiplos na estética. Normalmente, o que a gente usa é submúltiplo de ampere, porque ampere é muito alto para equipamento estético. A gente usa o miliampere, que é um M minúsculo e um A maiúsculo, e o microampere, que é essa letra grega aí, micro e o A maiúsculo, tá? 1 ampere é igual a 1000 miliampere e 1 ampere é igual a 1 milhão de microampere. Voltando, eu acho que eu li no slide, né? Então, intensidade é dada em amperagem, ampere, microampere ou miliampere. E a frequência sempre é dada em hertz, tá? Hertz é H maiúsculo, Z minúsculo. Vamos falar sobre corrente contínua. A corrente contínua, ela tem polaridades fixas dos seus terminais, direção e sentido único. Então, se vocês olharem esse gráfico que eu coloquei aí para vocês,
Tudo que está aí acima do zero, onde passa a linha amarela, é considerado positivo. Se ele tivesse abaixo dessa linha onde está o zero aí, essa linha T, seria considerado negativo. Então, aqui ele está me dizendo que é uma corrente contínua positiva. E ele não vai mudar enquanto ele estiver ligado. Se for uma corrente contínua, ele para sempre vai ser polaridade positiva, passando um fluxo constante de corrente positiva, tá bom? E aí nós temos as correntes alternadas. As correntes alternadas, elas são aí, ó, ondulatórias, como vocês podem ver, ó. Tá vendo uma onda aí? Uma onda ali onde começa aquele positivo, que está em azul, depois ele desce, fica negativo em laranja. Esse é o tamanho de uma onda, tá? A corrente alternada, a polaridade dos seus terminais é alternada constantemente, alterando o sentido da força elétrica. Então, os elétrons andam de um lado para o outro. Então, uma hora ela é positiva, depois é negativa, depois é positiva de novo, negativa, positiva, e ela fica alternando entre elas, tá? Aí, em um único gráfico, mostrando a diferença de uma corrente que é contínua, que é essa linha em vermelho aí, uma corrente contínua que ela está constantemente aí, nesse caso também na polaridade positiva, e em verde a gente tem uma corrente alternada, que ela se inicia ali positiva, né, do lado de cima, e quando ela vai lá para baixo, ela se torna negativa, e ela vai ficar alternando isso entre positivo e negativo até se encerrar a terapia, tá? Efeitos da corrente elétrica. Quando usados de maneira inapropriada, a gente sabe que as correntes elétricas podem trazer muitos malefícios para nós, como choques, paradas cardíacas, queimaduras, amputações. E aí eu coloquei uma foto de uma queimadura de fotodepilação. Então, provavelmente a pessoa programou esse equipamento de maneira errada em relação ao fototipo e mandou uma carga de energia luminosa que essa pele não poderia receber, tá? E aí teve essa queimadura. Mas é só para ilustrar que esses problemas podem acontecer se a gente não se atentar às contraindicações, se a gente não tomar os devidos cuidados com a corrente elétrica, essas coisas podem acontecer conosco. Então, a gente precisa se atentar quanto aos efeitos e as contraindicações, tá? E aí a gente vai falar de efeitos positivos da corrente elétrica no corpo. Então, quando bem controlada, a corrente elétrica pode trazer muitos benefícios, como melhora da circulação sanguínea e linfática, ela pode atuar nas terminações nervosas, provocando analgesia, principalmente nos equipamentos de fisioterapia, né? Eles usam muitas correntes, como o TENS, a corrente interferencial para fazer analgesia de dor, né? A gente pode usar na musculatura, como na corrente russa, para fazer contração muscular, melhorar a parte da musculatura esquelética. A gente pode usar ela a nível biológico, aumentando a permeabilidade da membrana, aumentando o metabolismo celular, no caso de microcorrentes, ionização, tá? Então, a gente consegue trabalhar em vários aspectos e é para isso que a gente usa a corrente elétrica, que é para melhorar os nossos resultados, tá? E aí, no finalzinho, a gente tem as contraindicações básicas da corrente elétrica, tá? Cardiopatias, então pessoas que têm problemas de coração, a gente tem que lembrar que o coração e o cérebro são órgãos que funcionam por impulsos elétricos. E a gente está trabalhando com eletricidade. Então, nunca a gente vai colocar nenhuma eletroterapia, só microcorrentes a gente consegue colocar na região torácica. Na região torácica, nenhuma eletroterapia a não ser microcorrentes. Por quê? É uma corrente elétrica, coração funciona à base de impulso elétrico, e vocês viram lá em alguns slides atrás que se essa pessoa tem alguma cardiopatia, algum já mau funcionamento do coração, a gente pode desenvolver uma parada cardíaca por conta disso, tá? Pessoas que tenham problemas de alteração de pressão, então hipertensão ou hipotensão descompensados, assim como diabetes, né? A gente vai mexer com o metabolismo, dependendo da corrente. Então, a pessoa que já não tem o metabolismo funcionando de uma maneira eficiente, a gente não consegue, a gente pode prejudicar ainda mais esse metabolismo que já funciona de uma maneira deficiente.
Pessoas que tenham neoplasias, a corrente elétrica ela aumenta a circulação, melhora a circulação, a oxigenação, nutrição. Então, a gente pode acabar espalhando essas células neoplásicas para outros tecidos, tá? Não quer dizer que vai acontecer, a gente está falando de possibilidades, pode acontecer. E por isso a gente tem que evitar. Se a gente não sabe se vai acontecer ou não, é melhor evitar. Então, clientes, pacientes neoplásicos não são clientes de estética para eletroterapia, né? Gestantes também, a gente não faz uso de eletroterapia em gestantes. Pessoas que tenham hipersensibilidade à dor ou medo da corrente elétrica. Então, ela não sabe, ela fica tensa, ela não sabe como vai ser aquela descarga elétrica, se vai ser um choque, se vai ser um choquinho. Então, a gente evita fazer as eletroterapias em pessoas que sentem muita dor, que são sensíveis ou que tenham medo da corrente elétrica. Peles com ausência de sensibilidade também, peles com lesão no local. Então, pessoas que tenham machucados na pele, agora a gente está falando de facial. Se a gente for, por exemplo, tratar uma pele com acne, depois de uma limpeza de pele, né, pós-extração, com algum tipo de corrente elétrica, seja uma ionização, por exemplo. A tendência é que a corrente elétrica encontre os pontos abertos nessa pele, os pontos de lesão. É como eu acho que já falei para vocês, quando a gente vai lá no chuveiro, às vezes tem um machucadinho na mão, você vai no chuveiro, na hora que abre o chuveiro, vem aquele choquinho bem onde você tem um machucado. Então, a corrente elétrica, ela encontra a falha na superfície da pele e ela entra por ali, causando um desconforto, tá? Não vai machucar nem nada, mas é um desconforto que a pessoa sente. Então, a gente evita fazer correntes elétricas em peles muito lesionadas. Pessoas que tenham problemas vasculares avançados, faciais, né? Principalmente aí a rosácea. Quem tem epilepsia, que é também a alteração de funcionamento do cérebro, aí, né, das terminações nervosas do cérebro, e portadores de metais no local da aplicação. Então, pinos, placas metálicas, implantes dentários, aparelhos, contenções. Se a pessoa tem nessa região, a gente evita fazer todas as eletroterapias nessa região para que não tenha nenhuma interferência, tá? Acho que dessa matéria é isso. Deixa eu ver como é que achou aqui. E aí, tudo bem? Conseguindo me ouvir? Alguém fez alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. A Alessandra conseguiu ligar. Larissa conseguiu ligar o áudio também. Cadê a Larissa? Tá aí? Conseguiu? Ok. Eu vou mostrar agora a outra aula, que é a aula de corrente galvânica. Acho que a gente tem uns minutinhos ainda, dá tempo de falar. Aí, corrente galvânica. Então, a corrente galvânica é uma corrente contínua. Quer dizer que ela tem um fluxo constante de elétrons. Quando ela está passando carga positiva, ela está passando carga positiva para sempre, até você desligar o equipamento. Quando está passando carga negativa, vai ser carga negativa para sempre, até você desligar o equipamento ou mudar a polaridade, tá? Ela só tem uma direção e ela precisa de 2 eletrodos para fechar o circuito elétrico no corpo do cliente, né? Um polo positivo e um polo negativo. Então, a corrente galvânica é usada principalmente, não só, mas principalmente na técnica de ontoforese, também conhecida como ionização, que serve para colocar princípios ativos dentro da pele. É a técnica que a gente usa para permeação de princípios ativos, tá? Então, quais os efeitos da corrente galvânica? Então, sobre o nervo sensitivo, o que o cliente vai sentir? Sensação, primeiro, de cócegas, quando a intensidade está baixinha, né? Cócegas. Depois ele vai passando por um formigamento. E conforme a gente vai aumentando essa intensidade, ele vai sentindo um agulhamento, como se fossem várias agulhas entrando na pele. Uma sensação de ardência, tá? Mas só quando a intensidade está muito alta. Normalmente, nas
eletroterapias, no caso aqui, quando a gente está falando de ionização, ele vai sentir um formigamento na pele, tá? Ele tem um efeito térmico, ela tem um efeito térmico, então ela vai promover um aquecimento da pele, é normal ficar vermelho, aquecer. A gente vai ter o efeito de separação dos íons, os polos opostos vão se atrair, depois eu vou falar disso melhor num próximo slide aí. A gente tem um aumento da circulação, causada pelo efeito térmico, pode ter hiperemia, né, vermelhidão na pele. Também tem um efeito analgésico, eleva o limiar das fibras nervosas e a gente consegue diminuir os estímulos que são mais dolorosos. Então, a gente tem aí iontoforese ou ionização. Essas palavras significam a mesma coisa, quer dizer que você vai fazer, por meio de uma corrente elétrica, você vai fazer permeação de um princípio ativo. Tá? É isso que a palavra significa. Então, a gente tem lá, permeação de princípios ativos. Só que não é qualquer princípio ativo. Eu preciso ter um produto específico. E esse produto, ele precisa ser hidrossolúvel e polarizado. O que isso quer dizer? Ele precisa ser à base de água e ele precisa ter carga elétrica. Então, a gente nunca vai ter creme ionizável, gel creme ionizável. Ele vai ser um gel, uma solução aquosa, sempre à base de água. E a característica de ser polarizado, né, de ter carga elétrica, você encontra no rótulo do produto. Então, você vai ler lá e fala, ionizar na polaridade positiva por 5 minutos. Ou ionizar na polaridade negativa por 3 minutos. Então, ele vai te informar em qual polaridade você vai encontrar... Desculpa, gente, apareceu uma mensagem aqui e eu me atrapalhei. Falou que nossa reunião termina em 10 minutos. Então, nós vamos terminar em 10 minutos, tá? Em qual polaridade você deve fazer a ionização desse produto? Então, aqui, né, nessa tela, nós temos as vias de permeação. Eu acho que vocês já estudaram isso em outras matérias, talvez em dermatologia, talvez em cosmetologia, tá? Quando eu uso a ionização, por onde que o meu cosmético entra? Ele entra aqui, ó, o produto passa através e atravessa a membrana celular via transepidérmica e transcelular. Então, se vocês olharem aí, a imagem fica um pouquinho ruim, né? Mas tem aí, ó, transcelular. É aqui que ela vai entrar, atravessando as células da epiderme. Então, o que a gente tem aqui? Essas célulazinhas aqui são as células da epiderme. Então, o primeiro que ele tem aqui, ó, é uma permeação que ele vai entre as células, que ela é chamada de transepidérmica, porque ela está entrando pela epiderme e entre as células. Então, ela é chamada de transepidérmica intercelular, entrando pela epiderme entre as células. Aí lá, aqui eu escrevi assim, ó, no slide. A permeação transepidérmica, que é pela epiderme intercelular, que vai entrando entre as células, só acontece por aplicação tópica. Então, ele só vai entrar na pele desse jeito quando a gente faz uma massagem, quando a gente aplica, faz um dedilhamento, um pinçamento. Então, é assim que ele entra por permeação intercelular, só por via tópica. Quando eu tenho a permeação transcelular, que é essa que atravessa a membrana dos corneócitos, aí, ó, ele atravessando a célula, ele só entra na pele assim por corrente galvânica. Então, ó, o produto passa através da membrana celular via transepidérmica, que é através da epiderme, e transcelular. Transcelular quer dizer atravessando a membrana celular, tá? Somente por corrente galvânica. E ele entra também na nossa pele através dos folículos. Ele está até escrito aí transglandular, mas porque essa imagem era uma imagem em outra língua. Mas aqui a gente costuma falar via transanexial ou transfolicular. Ela vai entrar pelos folículos pilosebáceos. Então, ela vai entrar ali, já é um buraquinho pronto na nossa epiderme, já é uma via de permeação pronta e o ativo já consegue entrar lá dentro. Então, quando eu uso uma corrente galvânica, ela entra por esses dois pontos, principalmente pela via transcelular, passando através das células, e ela entra também pela via transanexial por dentro dos folículos, tá?
aí nós temos a lei de atração e repulsão de polos para a gente começar a entender a corrente galvânica e ionização. Então, nós temos aí os polos diferentes se atraem, os polos iguais se repelem. Então, vocês veem aí, quando tem um positivo e um negativo, eles se atraem. Quando eu tenho positivo, positivo, eles se afastam. Negativo, negativo, se afastam. Então, sempre vai ser dessa maneira. Os diferentes vão se atrair e os opostos vão se afastar. E esse é o princípio que a gente usa para entender a permeação das cargas elétricas. Então, eu coloquei assim, ó, há a permeação de ativos por meio de repulsão de cargas elétricas com o eletrodo ativo. E há permeação de ativos por meio de atração de cargas elétricas com o eletrodo passivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso colocar o meu eletrodo na mesma polaridade que o meu produto. Para quê? Então, o meu produto, eu leio lá, ionizar na polaridade positiva. Então, eu vou lá na minha maleta, no meu gabinete lá, e eu coloco que o produto tem. Vou colocar corrente galvânica, polaridade positiva, e aí eu sei que o meu eletrodo também tem polaridade positiva. Então, ó, o produto que está dentro, que eu colocar na superfície da minha pele é positivo, e o meu eletrodo é positivo. Se eu tiver positivo com positivo, vamos voltar lá, olha lá, positivo, positivo, eu tenho afastamento das moléculas. Então, quando as moléculas se afastam, ela acaba permeando a minha pele, porque ela está aqui na superfície. Eu coloco outra coisa em cima dela, ele se afasta. E ele também ele sofre permeação de outra maneira. Então, ó, o meu produto ele é positivo, ele está aqui na superfície da minha pele. E o meu cliente ele está segurando para fechar o circuito, ele está segurando aquele bastão metálico que é a outra polaridade, o negativo. Positivo do cosmético, com o negativo do eletrodo passivo que o meu cliente está segurando, volta lá, positivo e negativo, atração. E o meu cosmético ele vai entrar por atração com o eletrodo passivo, que ele está segurando aqui, e ele vai entrar por repulsão com o eletrodo ativo, que eu estou usando aqui, que é o rolinho, no caso da ionização. Então, como que esse cosmético entra na pele? Dessas duas maneiras, por repulsão com o eletrodo ativo, que é o que está em contato com a pele, e por atração com o eletrodo passivo que meu cliente está segurando. É um pouco difícil de explicar esse conceito para vocês assim, né, via online, sem poder desenhar muita coisa, sem explicar, mas eu vou tirando as dúvidas de vocês conforme as aulas forem passando. Eu vou encerrar aqui, porque eu estou vendo que faltam 3 minutos para acabar a nossa aula. Eu vou colocar que a gente parou aqui, ESBN, paramos na técnica de aplicação de corrente galvânica. Eu vou fechar essa tela aqui para ver se tem alguma dúvida. Algumas pessoas com dificuldade de ouvir, né? Eu sei que a internet influencia muito nessa questão aí, às vezes o vídeo trava e aí perde. Mas o que eu vou fazer agora para vocês? Eu vou encaminhar a aula em slide e vou encaminhar o áudio, não vou encaminhar o vídeo, eu vou encaminhar o áudio. Eu vou fazer, fiquem aí do jeito que vocês estão, vou fazer uma fotinho para a gente publicar, para ver como essa sala está cheia e está super bonito. Quero agradecer a presença de vocês hoje. A nossa próxima aula será na terça-feira, nesse mesmo horário, tá? Às 19h30. Sempre nos dias que nós teríamos aula presencial, a gente vai dar continuidade nas explicações aqui via internet. Quem não puder assistir presencialmente, aqui junto com todo mundo, assiste depois, ouve o áudio e vê os slides por e-mail, tá? Vou só fazer a fotinha.
Meninas, muito obrigado. Até a próxima. Desejo para vocês aí um ótimo fim de semana, né? Todo dia agora é domingo. Mas nos vemos então na terça-feira, tá bom? Tchau!